Rússia e Ucrânia vêm chance de acordo ao retomar negociações de paz. E você vai ver também. Corte Internacional de Justiça ordena que Rússia cesse operações militares na Ucrânia. Guerra na Ucrânia afeta a economia do Brasil. Instabilidade eleva preços e reduz expectativa de crescimento. Israel anuncia a descoberta de variante desconhecida do coronavírus. Coreia do Sul e China enfrentam surtos de Covid-19 e já aumentam o número de leitos em hospitais. Forte terremoto atinge a área de Fukushima e gera alerta de tsunami no Japão. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A guerra na Ucrânia entrou no 21º dia com a esperança de avanço nas negociações. O ministro das Relações Exteriores russo disse que um acordo com o governo ucraniano pode estar próximo. Mas a Ucrânia teria que aceitar ser um país neutro e abrir mão de entrar na OTAN. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparou a invasão da Rússia a seu país com os ataques de 11 de setembro e pediu mais ajuda aos Estados Unidos e a seus aliados ocidentais. O presidente ucraniano falou pela primeira vez diante do Congresso americano. Em inglês, o líder fez um apelo a Joe Biden. Como líder de minha nação, estou me dirigindo ao presidente Joe Biden. Você é o líder da nação, de uma grande nação. Desejo que você seja o líder do mundo. E ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. Zelensky falou que territórios independentes de seu país foram transformados em campos de batalha há 3 semanas e comparou com os episódios do 11 de setembro nos Estados Unidos. O líder ucraniano pediu que os americanos aumentem a doação de equipamentos militares e pediu a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. É por isso que hoje o povo americano está ajudando não apenas a Ucrânia, mas a Europa e o mundo a manter o planeta vivo, a manter justiça na história. Tenho quase 45 anos. Hoje minha idade para quando os corações de mais de 100 crianças pararam de bater. Não vejo sentido na vida se ela não puder parar a morte. Ao final, afirmou que os Estados Unidos ajudaram a oprimir o agressor economicamente e que os americanos entendem dos sistemas fortes de aviação. Apesar do descrédito e das críticas de muitos analistas internacionais, o presidente russo Vladimir Putin avaliou nesta quarta-feira que sua operação militar na Ucrânia é um sucesso. Em pronunciamento transmitido pela televisão, ele afirmou que Moscou não deixará o país vizinho se transformar em uma base para ações agressivas contra a Rússia. A operação está se desenvolvendo com sucesso e em estrita conformidade com os planos pré-aprovados. O presidente russo aproveitou a ocasião para condenar as sanções e condenações ocidentais que atingem o governo, a economia e a cultura da Rússia. Para Putin, as medidas são comparáveis às perseguições contra os judeus. Tentando anular a Rússia, o Ocidente deixou cair a máscara de civilidade e começou a agir de forma beligerante, demonstrando sua verdadeira natureza. Cabe uma comparação com os pogroms antissemitas dos nazistas, realizados na Alemanha nos anos 30 do século passado. Ainda sobre a invasão à Ucrânia, Putin enfatizou que tinha razões para acreditar que componentes de armas biológicas estavam sendo desenvolvidos em território ucraniano. Putin afirmou também que os anos de intimidação da população de Donbass, uma região separatista russófona no leste da Ucrânia, não podiam mais ser tolerados. A Corte Internacional de Justiça determinou que a Rússia encerre as ações militares na Ucrânia. Na decisão, o mais alto tribunal da ONU disse estar bem ciente da magnitude da tragédia humana e profundamente preocupada com o uso da força russa. A Federação Russa deve, na pendência da decisão final do caso, suspender as operações militares iniciadas em 24 de fevereiro de 2022 no território da Ucrânia.
A Ucrânia pediu ao tribunal que ordenasse Moscou a parar a invasão imediatamente, à espera de um veredito sobre a substância do conflito entre os dois países, que pode levar anos. Atendendo ao pedido de Kiev, a corte, criada em 1946 para resolver disputas entre estados, decidiu decretar medidas de emergência, conhecidas como conservatórias, para ordenar à Rússia a suspensão imediata das operações militares. Em quase 3 semanas de conflito, mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e várias centenas de civis morreram. Kiev estima que a Rússia justificou de maneira ilegal a invasão, usando um genocídio irreal contra populações de língua russa nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk. A Rússia se recusou a comparecer às audiências sobre o caso em 7 e 8 de março, mas, em um documento escrito, Moscou refutou a competência do tribunal sobre a reivindicação da Ucrânia. Depois de fugirem da violência da guerra, crianças ucranianas refugiadas na Polônia brincam em uma creche improvisada. Meninos e meninas se divertem em uma área de recreação recém-montada dentro de um alojamento temporário para refugiados em Rzeszów, na Polônia. Voluntários brincam de cabo de guerra com as crianças. Pintam seus rostos e fazem desenhos na creche improvisada que foi montada dentro de um supermercado. 3 semanas depois da invasão, há alguns sinais de que o número de refugiados da Ucrânia está diminuindo. Embora dezenas de milhares de pessoas estejam chegando diariamente, no que se tornou a pior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro, segundo dados da Agência de Refugiados da ONU. E olha só, o prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas. E a consequência é que esse reajuste deve ser repassado para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu e, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar-fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo e a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terão efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil e esses países, ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia, especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria, principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora, existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com o aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. E isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência.
A primeira tentativa de todos os setores é sobreviver, ele vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, né? Esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores. Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embargo à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países. E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas, né? Eu posso entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue, e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado. E nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico. E ainda falando sobre economia, o Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 1,18% em março deste ano. Com o resultado, o IGP-10 acumula taxa de 5,02% neste ano. A taxa medida em março é inferior às observadas em fevereiro deste ano, de 1,98%, e em março de 2021, que ficou em 2,99%. Em 2022, até o momento, o IGP-10 está na casa de 5,02% e de 14,63% em 12 meses. A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, e pelo Índice Nacional de Custo da Construção, INCC. O IPA, que mede o atacado, recuou de 2,51% em fevereiro para 1,44% em março. Já a inflação do INCC caiu de 0,61% em fevereiro para 0,34% em março. Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, que mede o varejo, teve alta na taxa da inflação, ao passar de 0,39% para 0,47% no período. E a Comissão de Constituição e Justiça adiou mais uma vez, nesta quarta-feira, a votação do relatório sobre a proposta de emenda à Constituição que reformula o sistema tributário do país. O texto voltará como primeiro item da próxima reunião do colegiado no dia 23 de março. A proposta cria um modelo duplo de tributação, com 2 impostos sobre valor agregado. Um de competência de estados e municípios, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e outro de competência da União, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. Para os senadores contrários ao avanço da discussão, algumas questões como as que impactam o setor de serviços e as cooperativas precisam ser amadurecidas, tendo em vista a complexidade deste segmento econômico. Outro ponto que gera divergências é que, apesar de não elevar a carga tributária total, ao propor uma alíquota uniforme para bens e serviços, a PEC promove uma redistribuição da carga, menor para alguns setores e maior para outros. Já o relator do texto, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que não haverá setor prejudicado com o texto. Ele ponderou que, quando há aumento de imposto, ele é repassado ao consumidor. Já quando um tributo é reduzido, nem sempre o consumidor é beneficiado, como ocorreu com a redução do IPI em até 25%, quando algumas montadoras reduziram preços, outras não. A expectativa é que a PEC seja votada na CCJ na próxima quarta-feira. Então a gente vai construir mais essa semana a convergência possível e uma convergência que não desmancha aquilo que foi feito até agora. Não é ato de vontade, isso é uma construção coletiva de várias mãos. E eu não tenho dúvida que a gente vota na próxima semana na CCJ e vota no plenário do Senado, porque assim é também o desejo do presidente Rodrigo Pacheco. E voltando a falar sobre os impactos da guerra na Ucrânia,
A economia global está sofrendo as consequências da invasão russa, que tem feito subir os preços dos alimentos e da energia na América Latina e no Caribe, aumentando a inflação. O alerta foi feito pelo FMI. A guerra da Ucrânia se desenrola bem longe da América Latina e Caribe, mas afeta os preços por aqui. O Fundo Monetário Internacional advertiu que o conflito está elevando os preços dos alimentos e da energia. Economistas do FMI alertaram que é provável que os altos preços das matérias-primas acelerem consideravelmente a inflação na região, que registra em média uma taxa anual de 8% em 5 das principais economias: Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Já a Argentina, a segunda maior economia da América do Sul, vive uma situação ainda pior, pois registra uma inflação de mais de 52% nos últimos 12 meses. A crise obrigaria os bancos centrais a incrementar o combate à inflação, um flagelo que corrói o poder de compra dos salários e acaba afetando a demanda. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de matérias-primas e as interrupções no comércio destes produtos e o temor de uma escassez de grãos, por exemplo, fizeram os preços dispararem nos mercados mundiais, especialmente no caso das commodities energéticas como petróleo e gás natural. O custo de alguns alimentos também aumentou após a alta do preço do trigo, já que os dois países representam cerca de 30% das exportações mundiais do cereal. Após a primeira alta de juros nos Estados Unidos em 3 anos, operadores venderam a moeda com forte volatilidade. Na parcial do mês de março, a divisa norte-americana acumula queda de 1,24%. No ano, tem desvalorização de 8,65% ante o real. Nessa quarta, o dólar fechou em queda de 1,28%, cotado a R$ 5,09 para a venda. E veja a seguir. Israel anuncia a descoberta de variante desconhecida do coronavírus. E ainda, forte terremoto atinge a área de Fukushima e gera alerta de tsunami no Japão. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 50 minutos. Olha só, mais uma variante do coronavírus é monitorada. O Ministério Israelense da Saúde anunciou nesta quarta-feira a descoberta de 2 casos de contágio por uma variante não identificada da Covid. Aparentemente sem gravidade, ela combina as subvariantes BA.1 e BA.2. Os 2 casos foram descobertos graças a testes de PCR realizados no aeroporto Ben Gurion. De acordo com o Ministério, as pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais. A pasta disse ainda que o fenômeno das variantes combinadas era bem conhecido e que, no momento, não havia preocupação sobre a possibilidade de levar a casos graves. A situação sanitária se deteriorou em vários países devido à propagação da subvariante BA.2, particularmente contagiosa, mas que não causa formas mais graves do coronavírus do que a BA.1. E ainda falando sobre coronavírus, a Coreia do Sul bateu recorde de novos casos nesta quarta-feira. Já a China decidiu aumentar o número de leitos de hospitais após a confirmação de milhares de infecções nos últimos dias. Foram 400.000 infecções em 24 horas, balanço inédito desde o início da pandemia há 2 anos. A Coreia do Sul é o país que mais registrou casos de Covid-19 no mundo na última semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 2.358.878 contágios em 7 dias. Apesar da onda de infecções provocada pela Ômicron, o país começou a aliviar as restrições. A maior parte da população sul-coreana apta foi vacinada e já recebeu a dose de reforço. Mesmo com tantos contágios, o número de mortes provocadas pelo coronavírus permanece baixo.
Em meio a um surto causado também pela variante Ômicron, a China começou a ampliar o número de leitos de hospital. Nesta quarta-feira, o país registrou 3.290 novos casos, 11 deles com gravidade. O número é inferior aos mais de 5.000 casos de terça-feira, mas a variante contagiosa pressiona o sistema de saúde chinês e a estratégia Covid-0 do governo. A nova onda de infecções levou as autoridades a confinar milhões de pessoas. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, não registra oficialmente mortes relacionadas com a Covid há mais de um ano. E mudando de assunto, um terremoto de magnitude 7,3, com o epicentro próximo à costa de Fukushima, atingiu o Japão hoje, balançando prédios e gerando um alerta de tsunami na região. O sismo foi registrado às 11h36 da noite locais desta quarta-feira, diante da costa da região de Fukushima, a 60 quilômetros de profundidade. Os tremores geraram um alerta de tsunami com ondas de até 1 metro na região nordeste, de acordo com a agência meteorológica japonesa. Um corte de eletricidade afetou milhões de casas, 700 mil delas em Tóquio. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão afirmou pouco depois que não foram detectadas anomalias na central de Fukushima, que colapsou em 2011 depois de ser atingida por um tsunami que deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. O arquipélago japonês está localizado num chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo Sudeste Asiático e pela Bacia do Pacífico. Um deslizamento de terra em uma cidade no norte do Peru soterrou mais de 60 casas e pelo menos 15 pessoas. As autoridades temem que a terra volte a ceder no local, agravando ainda mais a situação. Uma tragédia no norte do Peru. Um deslizamento de terra atingiu na terça-feira a cidade de Retama e soterrando dezenas de casas. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas, incluindo crianças. Um relatório preliminar aponta que entre 60 e 80 casas foram cobertas por pedras e lama. Estamos lidando com o peso de retirar os destroços porque ainda não conseguimos. As autoridades isolaram a área devido ao risco de um novo deslizamento de terra. O problema ocorre com frequência durante os meses de verão na região andina do Peru, devido às chuvas sazonais. E antes de encerrar, olha só, a Torre Eiffel ganhou uma antena de rádio e cresceu 6 metros na altura. A nova estrutura possibilita que toda a região de Paris possa acessar a rádio digital terrestre. A Torre Eiffel cresceu. O principal ponto turístico de Paris passou a ostentar 330 metros de altura, graças à instalação de uma nova antena de rádio de 6 metros de comprimento. Não é muito frequente que a Torre Eiffel cresça, agora ela foi de 324 a 330 metros. Este é um passo a mais na história, mas é também um passo que é fiel à história da torre. Quando foi projetada, ela era tanto um objeto monumental quanto uma promessa de desafio industrial, científico e técnico. Nesta história, e se vão 132 anos, o rádio tem desempenhado um papel muito importante. Sob os olhares atentos de turistas e curiosos, um helicóptero posicionou a nova antena no topo da torre, onde um técnico esperava para fixar a estrutura. A operação levou 15 minutos após 3 horas de atraso pelo mau tempo. O monumento foi construído pelo arquiteto Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1899 e foi por causa da sua função como transmissora de rádio que a torre não foi desmontada. A nova antena, que permite a toda a região de Paris acessar a rádio digital terrestre, pesa 350 quilos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Uma excelente noite para você e obrigada pela companhia.